Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A safra de laranja 2025-26 terminou com produção total de 292,94 milhões de caixas. O fechamento foi divulgado na última sexta-feira pelo Fundecitrus. A produção desta temporada foi 26,9% maior do que a de 2024-2025 e 6,9% menor do que a projeção inicial de 314,60 milhões de caixas, feita em maio de 2025. Fatores climáticos e fitossanitários, como o déficit hídrico ao longo do ciclo e o efeito da alta incidência do greening no cinturão, associados à colheita mais tardia, devido principalmente à elevada proporção de frutos de segunda florada, contribuíram para a redução de peso dos frutos e a taxa de queda em relação à estimativa inicial. De acordo com o Fundecitrus, de forma geral, a taxa de queda acumulada desde o início da safra aumentou para 23,2%, acréscimo de 3,2 pontos percentuais em relação à projeção. A perda de produção decorrente da queda prematura de frutos foi estimada em aproximadamente 88,49 milhões de caixas. O principal motivo dessa perda na safra foi o greening, contribuindo com 13% dos 23,2% totais, o que corresponde a 49,59 milhões de caixas. E olha, a receita das exportações de suco de laranja recuaram quase 30%, segundo o CPEA. Mesmo com a estabilidade no volume exportado na atual safra 2025-26, quando comparado ao mesmo intervalo da temporada 2024-25, a receita com as vendas externas registrou queda de 27,1%. Segundo dados da SECEX, isso reflete o cenário de preços internacionais mais baixos nessa temporada. O desempenho positivo dos embarques aos Estados Unidos tem sido um dos principais suportes para o cenário de estabilidade na quantidade, mas não o suficiente para evitar a queda no faturamento. Segundo o CPEA, mesmo com o maior volume embarcado ao país norte-americano, a receita apresenta queda de 16,4% na safra, o que mostra a pressão sobre os preços externos. Já os embarques à União Europeia continuam preocupando o setor nacional. Em março, os envios ao bloco somaram 36,9 mil toneladas, com avanço de 49,3% em relação a fevereiro. Mas o ritmo de embarque não tem sido suficiente para que o escoamento seja igual ao da temporada passada. Os pesquisadores destacam que os estoques dessa safra são compostos por produto de melhor qualidade. Além disso, os preços mais baixos e os estoques no bloco, aparentemente mais limitados, podem favorecer a retomada de compras da União Europeia nos próximos meses. Mesmo diante de um cenário geopolítico desafiador, as vendas externas de carne de frango alcançaram volumes recordes no primeiro trimestre de 2026. De janeiro a março, o setor exportador brasileiro escoou 1,45 milhão de toneladas de carne, um recorde para um primeiro trimestre, e 0,7% acima do até então maior volume registrado em 2025. Conforme apontam os dados da SECEX. O CPEA analisou a série histórica iniciada em 1997. Esse resultado surpreende até mesmo agentes do setor consultados, já que esse período do ano é caracterizado por menor procura internacional e as exportações tendem a crescer sobretudo no segundo semestre. Além disso, em março, o setor esteve atento e preocupado com possíveis impactos do conflito no Oriente Médio sobre o mercado brasileiro. O excelente desempenho das vendas externas da carne, contudo, não foi suficiente para conter as quedas nos preços internos da proteína ao longo do mês passado. Agora, em abril, o CPEA vem registrando aumentos nos valores de negociação, o que, por sua vez, se deve aos reajustes nos valores dos fretes, motivados pela alta dos combustíveis e ao típico aquecimento da demanda do começo de mês. Os atuais patamares estão próximos dos observados em fevereiro e evidenciando a recuperação dos preços. Já as exportações brasileiras de ovos apresentaram retração, principalmente por causa da menor demanda dos principais parceiros comerciais da proteína. Em março, os embarques registraram o menor volume desde dezembro de 2024. De acordo com dados da SECEX, analisados por pesquisadores do CPEA, no mês, o Brasil exportou 1,87 mil toneladas de ovos in natura e processados. O volume é 36% menor do que o embarcado em fevereiro.
Já o faturamento com as vendas externas registrou baixa menos intensa. A receita foi de 4,53 milhões de dólares no último mês, um recuo de 27% em comparação a fevereiro. Na comparação anual, a retração foi de 48%. O assunto agora é a criação de galinhas. Numa granja em Uberlândia, Minas Gerais, o produtor trabalha com 3 sistemas diferentes e tem uma produtividade que cresce a cada ano. A iniciativa chama a atenção pela versatilidade. Olha aí. Essa turma reunida é responsável por mais de 500 mil de ovos por mês. O segundo alimento mais completo do mundo, rico em proteínas, vitaminas e gorduras essenciais. Ingrediente fundamental de muitas receitas e o queridinho do movimento fitness. E, acima de tudo, extremamente acessível. Difícil imaginar como seria nossa alimentação sem os ovos. Segundo o IBGE, no ano passado o consumo per capita do brasileiro chegou a 287 unidades. Mas apesar de tão consumido, o processo produtivo por trás do ovo ainda é pouco conhecido. Então, para quebrar essa casca e ver o que tem dentro, viemos até a Granja RC, no distrito de Miraporanga, a cerca de 50 quilômetros de Uberlândia. Eu venho migrando do peixe, né? Eu já estou no ramo da galinha já tem uns 6 anos. A gente começou com 300 galinhas há um tempo atrás, aí a produção vai aumentando, as parcerias vão melhorando, a gente vai aumentando. A produção é toda familiar, né? Toda a gente está aqui, quem trabalha com eu, meu filho, minha esposa, a gente que toma conta todinho, que administra tudo aqui. Tá ouvindo esse coro? Esse é o coro de 6.000 galinhas cantando juntas. Isso é música para o ouvido de qualquer produtor. Mas eu vou te falar mais uma coisa. Não é só isso aqui não, tá? Tem mais 2 galpões para lá que totalizam 21.000 galinhas aqui na Granja RC. E cada um desses galpões é um tipo de produção diferente. Esse daqui, por exemplo, são as galinhas livres de gaiolas, igual a gente vê escrito naquelas cartelas de ovo que a gente acha no supermercado. E ali pra frente tem outros 2, como eu disse, que são as galinhas que ficam nas gaiolas e também as galinhas que a gente tão conhece como caipiras, que são aquelas que ficam no pátio, mas também têm acesso ao pasto livremente. Nós temos a galinha caipira, que é livre, com acesso ao pasto, com todo o sistema de criação. Temos a galinha livre de gaiola, que é criada dentro do barracão, livre também no chão. E tem uma galinha na gaiola, que é feito, é o comercial, né? O mercado te exige, porque na verdade o mercado não te paga mais pela galinha solta, ele paga o preço do ovo, e o ovo nacionalmente é tudo comercial, tudo na gaiola, então você não consegue ser competitivo só com a galinha livre, então você tem que ter para todo mundo. Este detalhe é justamente o que torna a Granja do Ailton tão especial. Ela é a única em Uberlândia em que podemos ver os 3 sistemas de criação funcionando ao mesmo tempo. Esse é um nicho de mercado que está começando agora, né? Eu, particularmente, já com 30 anos de agricultura, um pouco mais, eu nunca visitei uma granja que tivesse todos os sistemas de criação num lugar só. Isso aqui, para mim, é até um case. No sentido de a gente preconiza até para a mão de obra ser especializada, para a gente treinar os funcionários, né? É um sistema de criação só. Então, isso aqui é gaiola, aqui é só gaiola. Aqui é piso, aqui é só piso. Mas, veja bem, a particularidade da criação alternativa hoje é essa, ele atender o mercado que está emergindo agora. Os formatos de produção alternativos acompanham uma tendência de mercado que valoriza o bem-estar animal e, consequentemente, agregam mais valor no momento da venda. A criação em gaiola representa hoje cerca de 90% da criação nacional. Nós temos hoje um nicho de mercado muito peculiar e crescente, que são as criações livres de gaiola. A galinha é um animal muito bom de mexer. Ela não é calor, ela tem um calor humano mais fácil. Ela é um animalzinho que fica bem fácil. Você dá comida para ela, você tem muito facinho de mexer com elas. Elas são super receptivas. Porque quando você chega na viagem, quando você está chegando a primeira vez, elas vêm tudo te receber. Quando você vem, quando você é curiosa. Porque a galinha bota um ovo a cada 26 horas. Nunca teve ainda um ovo por dia. Ela dura 26 horas para produzir um ovo. E ela só faz a produção com a luz. Tendo a luz acesa, ela vai produzir. Aí na hora que apaga, ela vai descansar. Então a produção dela é por causa da luminosidade que aumenta a produção. Por isso que o ovo, a gente não tem picos.
de queda, certo? Se tiver faltar luz, aí você perde produção. E apesar da cor da casca depender exclusivamente da genética, a cor da gema já tem influência direta da alimentação da galinha. Nós temos uns ovos com características internas melhoradas pela alimentação. Inclusive a cor da gema. É a alimentação que vai determinar. Então, por mais que eu tenha uma linhagem que a gente diz caipira, se a alimentação não for uma alimentação rica em carotenoides, em milho, em cores amarelas, bem amareladas, a gema não vai ser uma gema amarelinha. Ao passo que se eu tiver uma alimentação branca, um milho clarinho, a gema vai ser mais clarinha. Por fim, fica o ensinamento. Caipira não é a galinha, e sim o sistema de produção. Lembrando que o ovo é o alimento mais completo que existe. É um alimento, é uma proteína animal acessível, né? Extremamente necessário para a nossa composição alimentar hoje, sem dúvida nenhuma. Inteligência artificial, máquinas inteligentes e soluções sustentáveis estão transformando a rotina do produtor rural. As novidades ajudam a aumentar os lucros. No campo, a tecnologia já não é mais promessa, é realidade. Este dispositivo funciona como um verdadeiro gerente digital na propriedade rural. Com inteligência artificial, ele monitora a lavoura e identifica problemas em tempo real. Foi criado para resolver um problema na propriedade, que é justamente ter o controle de toda a operação e entregar um relatório diário para que você possa identificar os problemas e tomar decisões de correção para o próximo dia. A inteligência artificial avança rápido e no campo ela tem ganhado cada vez mais espaço. Inovações que aumentam a produtividade, reduzem riscos e melhoram a rotina do produtor. Outra inovação é este simulador de pulverização inteligente. Ele identifica ervas daninhas no meio da lavoura e aplica defensivos apenas onde é necessário. A experiência tecnológica vai além do campo. Com essa sala imersiva, o produtor consegue visualizar como produtos biológicos atuam na lavoura de milho e de soja, para o melhoramento do grão. Trazer tudo de benefício que tem, de forma antecipada, e a feira para nós é muito importante, sem sombra de dúvida ajuda no processo de crescimento, não somente do desenvolvimento dos produtos, mas principalmente no aumento de produtividade do agricultor e, por consequência, de sua rentabilidade. E tem até cão-robô que faz o monitoramento da lavoura e chega em lugares que máquinas maiores não vão. No setor de transportes, os caminhões elétricos começam a ganhar espaço no agro. Além de reduzir a emissão de poluentes, eles podem gerar uma economia de até 70% para o produtor. O elétrico ele cai como uma luva nesse contexto. É uma realidade, a gente está numa região que tem muitas tradings com capital aberto. Então, é uma exigência do mercado. Tecnologias que aumentam a produtividade, reduzem custos e tornam o campo mais eficiente. Soluções que mostram que o agro está cada vez mais conectado ao futuro. A colheita de azeitonas já começou no Rio Grande do Sul. A produção volta a crescer e o azeite brasileiro ganha força no mercado internacional. As oliveiras carregadas marcam o início da colheita no sul do país. O azeite produzido aqui ganha cada vez mais espaço na mesa do brasileiro. No Rio Grande do Sul, principal produtor do país, os trabalhos já começaram. A expectativa para este ano é de uma safra histórica de azeitonas, com produção que pode chegar a 1 milhão de litros de azeite. Desse total, cerca de 800 mil litros devem ser produzidos aqui no Rio Grande do Sul. O resultado marca a recuperação do setor. Nos 2 últimos anos, a colheita ficou abaixo do esperado por causa do clima. A cultura exige frio no inverno e calor no verão para se desenvolver. Nesta temporada, as condições climáticas ajudaram. O frio regular e a redução das chuvas favoreceram a formação dos frutos. Esse ano foi o que eu posso chamar do ano perfeito, porque tanto o sol estava espetacular, o frio foi excepcional, foi muito bom, fizeram muitos dias de frio. A oliveira exige acima de 400 horas de frio.
Em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, produtores esperam superar os números do ano passado. O ano passado a gente produziu 7 mil litros. Esse ano a nossa expectativa é produzir mais de 15 mil litros, ou seja, mais que o dobro do que a produção do ano passado, né? A produção nacional ainda é pequena se comparada aos grandes produtores internacionais. Mesmo assim, o azeite brasileiro se destaca, acumula prêmios e tem reconhecimento internacional por sua pureza e frescor. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para hoje em todo o país. A semana começa com tempo mais firme em boa parte do país, mas ainda há previsão de chuva em algumas regiões, principalmente no norte e centro-oeste. No sul do país, a tendência é de melhora no tempo. Amanhã começa com sol entre nuvens na maior parte da região, com chuva fraca apenas em alguns pontos do litoral e interior do Rio Grande do Sul. Ao longo da tarde, as pancadas voltam a aparecer em algumas áreas. A chance de chuva fraca a moderada no estado gaúcho, além do litoral, em alguns pontos do Paraná e de Santa Catarina. Mesmo assim, o tempo firme ainda predomina em boa parte da região. No sudeste, o dia será mais tranquilo. A maior parte da região tem sol entre nuvens, com poucas áreas de chuva. No litoral do Espírito Santo e do Rio, a previsão de chuva é mais fraca, além de algumas áreas do Nordeste mineiro. Ao longo da tarde, a chuva aumenta um pouco mais no Espírito Santo, além do Norte Fluminense. Já em São Paulo e no restante de Minas, o dia tem tempo mais firme, e a previsão de chuva no oeste e noroeste paulista, além do Triângulo Mineiro. No centro-oeste, a manhã começa mais tranquila em boa parte da região, mas ao longo da tarde as instabilidades aumentam. A previsão de pancadas moderadas a fortes em Mato Grosso, Goiás e em Mato Grosso do Sul, e risco de temporais em alguns pontos. No Nordeste, a chuva continua atuando principalmente no litoral. Destaque para a faixa litorânea da Bahia e também entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, onde chove ao longo do dia. Em áreas da faixa norte da região, as instabilidades continuam, devido à influência da zona de convergência intertropical. No Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, as pancadas de chuva ganham força ao longo do dia. Já no interior da Bahia, o tempo segue mais firme. No norte do país, o cenário também segue de bastante instabilidade. Desde cedo, há previsão de pancadas em áreas do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima. E ao longo do dia, as chuvas ganham força. E há alerta para temporais em algumas áreas. Enquanto no norte de Roraima, o tempo segue mais firme. E o calor e a sensação de abafamento predominam. Em relação às temperaturas para este início de semana, máxima de 26 graus em São Paulo, 27 em Salvador e em Porto Alegre e até 30 graus em Palmas e em Campo Grande. Foi lançada a Aliança Biodiesel, formada pela Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov. Juntas, as duas entidades reúnem 16 fabricantes de biodiesel com 33 usinas em atividade. E segundo os associados, isso equivale a 63,7% do parque industrial brasileiro na produção de biodiesel, que pode reduzir a exposição do país à geopolítica mundial. Ou seja, é um produto estratégico em momentos em que os conflitos internacionais atingem o mercado de combustíveis. Então vamos saber mais? Quem chega com os detalhes para a gente é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Bom dia, Daniel. Olá, Kelly. Sempre um prazer. Pois é, esse conflito no Oriente Médio, mexeu com o mundo, o preço do petróleo está oscilando bastante, a gente não sabe ainda até quando esse conflito vai continuar e como ele vai terminar. O fato é que a gente ter ferramentas para diminuir a dependência do diesel importado é muito importante e essa guerra, na verdade, é a prova disso. Olha, Kelly, essa tensão geopolítica internacional apresenta para nós dois paradoxos, por assim dizer. O primeiro deles é que, diante do encarecimento, da volatilidade dos preços dos petróleos e os seus derivados do mundo, países diferentes passam a olhar para fontes alternativas, em particular para os biocombustíveis, com muito mais simpatia e atenção. E nós temos visto inúmeras políticas em outros países que querem expandir este mercado para reduzir a sua exposição à guerra. Mas o primeiro paradoxo, Kelly, é que o que o mundo agora parece querer é aquilo que o Brasil já faz há muito tempo. Produzir biocombustíveis tanto à base de cana e milho, etanol, como agora também de biodiesel. E
Ao, portanto, reconhecer essa necessidade internacional, parece que a grande questão é se seremos nós capazes de olhar para esse problema do mundo como oportunidade. O segundo paradoxo, Kelly, é que se a gente já tem essa produção e essa capacidade interna, nós imaginaríamos que também teríamos, então, uma imensa oportunidade para exportar esses bens. Mas quando a gente olha para a produção brasileira de biodiesel, ela é praticamente toda, 100%, utilizada para alimentar, digamos assim, a infraestrutura nacional. A gente não exporta nada. A grande questão, portanto, é, já que produzimos muito, somos o terceiro maior produtor de biodiesel do mundo, já que temos uma infraestrutura organizada em casa, por que não criar uma porta de saída? Até porque, né, o biodiesel pode ser produzido a partir de várias fontes, não é, Daniel? Com certeza. A fonte mais evidente, que mais chama a atenção, é a soja, naturalmente, que nós já exportamos em grande medida como matéria-prima, mas agora pode também ser a base desse processo industrializado para a gente poder vender o biodiesel para o mundo e, portanto, agregando valor aqui em casa. Atendemos a demanda internacional, ao mesmo tempo que fomentamos a economia, a geração de renda, de riqueza dentro de casa. Aliás, nós sabemos que uma das grandes matrizes para a produção de biocombustível no Brasil são pequenos produtores. O Brasil tem essa política já há vários anos, estabelece um conjunto de incentivos, tem um selo social que certifica essa produção aqui dentro e, portanto, já temos, digamos assim, um amadurecimento do que fazer, de como fazer para vender lá fora. Mas, além desse biodiesel de soja, existem outras fontes. Aliás, o que acontece hoje no mundo é que países diferentes tendem a utilizar fontes diferentes para a produção do biodiesel. Lá na Indonésia, por exemplo, predomina a palma. Na Europa, a couve. Em outros países, outros bens. Resíduos da produção pecuária podem também ser utilizados para produzir o biodiesel, assim como lixo, entre outros ingredientes, muitas vezes tratados como resíduos, podem ser a matéria-prima para a produção desse combustível sustentável. Agora, Daniel, como que você vê essa aliança, né? A importância dessa união? Eu acho fundamental, Kelly, porque quando nós unimos grande parte do parque industrial brasileiro que produz o biocombustível, ou melhor, o biodiesel, e esta união apresenta ao país um reconhecimento, uma oportunidade que talvez a gente não tivesse ainda percebido, isso cria a base de apoio, isso cria a influência para a gente olhar para fora de uma maneira renovada. A grande questão que essa própria aliança sinaliza é, aqui nós temos hoje uma grande capacidade de produção, somos o terceiro maior produtor de biodiesel do mundo, porém, quase metade da nossa indústria hoje tem uma capacidade instalada ociosa, ou seja, nós já podemos aumentar em muito a nossa produção, mas para isso precisamos criar mercados. A criação desses mercados internacionais exigem que nós constituamos, digamos assim, um passaporte internacional para os produtos brasileiros. Fazer isso, Kelly, é uma arte, que na verdade nós fizemos com o etanol há várias décadas, inclusive com acordos, com parcerias que permitiram ao Brasil ser um exportador de etanol como hoje somos. Mas agora precisamos fazer a mesma coisa, criando esse passaporte para o biodiesel nacional. Para fazer isso, existem pelo menos 3 tarefas fundamentais. Todas elas passam por uma diplomacia econômica e essa aliança dá força, orienta, impulsiona o próprio país a construir essas pontes de reconhecimento lá fora. Primeiro, Kelly, organizar os padrões de sustentabilidade reconhecidos no mercado para o biodiesel brasileiro. O que acontece hoje é que países diferentes têm padrões e referências distintas e aquilo que nos caracteriza, ou mesmo os padrões brasileiros, com grande frequência não são reconhecidos lá fora. O efeito é que nosso produto acaba não sendo reconhecido ou admitido em algum desses mercados exigentes. Segundo, organizar, Kelly, esses acordos bilaterais para a venda do produto brasileiro. E as oportunidades estão escancaradas. Veja só, a Alemanha aprovou agora uma restrição para a importação do biodiesel produzido de palma. A Indonésia, que é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, vai ter um mercado europeu fechado. Abre uma porta para que eles persigam
outros produtos como base para esse biodiesel, por que não o biodiesel brasileiro? Do mesmo modo, outros países agora perseguem o biodiesel como oportunidade para descarbonizar sua frota de transportes. A China tem um mandato ambicioso para a descarbonização e nós não temos ainda uma parceria que permita a nós vender o biodiesel em vez da soja in natura, por exemplo, no mercado chinês. Terceiro, Kelly, organizar a regulação para garantir que essa produção e exportação possa se dar de forma mais ágil, mais barata. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a legislação brasileira tributa o bem industrializado, mas não tributa o bem in natura. Ou seja, vendemos a soja, não pagamos imposto, mas se processarmos o produto, temos uma tarifa industrial para vender o nosso bem. Então, essas três correções para início de conversa seriam fundamentais para a gente fazer com que essa capacidade ociosa brasileira ganhe vazão de mercado, não só aqui dentro de casa, mas, quem sabe, ajudando e contribuindo com a descarbonização do próprio planeta. Pois é, mas para isso a gente quer, inclusive, aumentar o percentual do biodiesel e testes são necessários. Esse é um ponto que a gente precisa chamar a atenção? Com certeza, Kelly. A gente sabe que nesse esforço coordenado de criar mercados, nós precisamos que os diversos componentes da cadeia estejam sintonizados nessa mesma tarefa. Então, de um lado, nós temos o combustível. De outro lado, nós temos as máquinas, cujo preparo e adaptação precisam ser adaptados para a utilização dessa matéria-prima. E terceiro, nós temos os mercados, que vão financiar essa produção e que vão adquirir esse bem. Esses três elos da cadeia precisam conversar e caminhar, digamos assim, para e passo. E hoje nós sabemos que existem mandatos para a expansão do percentual de biodiesel utilizado no Brasil, e isso, naturalmente, acaba gerando, de um lado, tensões sobre a adaptabilidade das máquinas para rodar com esses combustíveis que carregam um percentual do biodiesel mais elevado, assim também como, eventualmente, geram incertezas, dúvidas sobre a própria estrutura de financiamento e de comércio. De todo modo, Kelly, eu acho que são ruídos pontuais, marginais. O mais importante é a política estruturada, e ela me parece que é robusta e oferece para nós uma imensa oportunidade de crescer. Agora, o aumento da mistura do biodiesel, ele traria qual impacto para demais setores do agro na sua avaliação, tanto na produção rural quanto também na pecuária, Daniel? Olha, se nós aumentamos a demanda pelo biodiesel, significa que as matérias-primas hoje disponíveis no Brasil, que podem alimentar esse mercado, vão ser valorizadas. Quais? Destaco duas imediatamente. De um lado, a própria produção de soja, que hoje pode, inclusive, ser canalizada em parte para a produção do biodiesel. Segundo, nós temos também resíduos da pecuária. O Brasil é um imenso produtor, exportador de carne. Alguns dos resíduos dessa produção acabam muitas vezes não tendo uma vazão econômica reconhecida no mercado. Aqui nós temos oportunidade de pegar esse sebo da produção bovina e, a partir daí, criar um biodiesel que inclusive, costuma ser altamente valorizado no mercado internacional. Além disso, Kelly, o Brasil tem apostado muito em novas matrizes para a produção de biodiesel. Uma delas é a chamada Macaúba. Existe um empreendimento da Embrapa, investimento de massa, inclusive com financiamento internacional, para organizar essa espécie de palmeira tropical, que hoje tem a capacidade de produção de óleo 3 vezes superior à soja, que poderia, no futuro próximo, ser também uma fonte para produzir um biodiesel de qualidade sem impacto ambiental. A gente pode dizer que a integração do setor com a aliança marca uma nova fase? Eu acho, Kelly, que é um passo importante no futuro, em 3 direções. O primeiro deles, o reconhecimento de que aquilo que nós já conquistamos, por exemplo, com o etanol, nós agora podemos conquistar com o biodiesel. Fazer com que esse seja um produto não apenas relevante, útil, para dar estabilidade, resiliência ao mercado nacional, mas que possa também ser uma fonte para a exportação, fazendo assim com que a gente alimente, com que a gente financie o próprio desenvolvimento do interior do Brasil. Segundo, Kelly, o reconhecimento de que esse mercado agrícola e dos seus derivados é um mercado cada vez mais dependente de padrões de sustentabilidade. Esses padrões, no entanto, não caem do céu. Não são gerados espontaneamente por uma calculadora, eles são pactuados diplomaticamente. A gente avançou bastante com o etanol, precisamos avançar agora com as fontes do biodiesel.
estabelecendo essas parcerias diplomáticas com a Alemanha, com a Europa em geral, com os Estados Unidos, com a Indonésia, fazendo com que no futuro o biodiesel seja uma commodity, assim como o etanol já funciona e já é. Terceiro, Kelly, olhar para os biocombustíveis como uma agenda muito promissora. Não apenas como um combustível de crise, que nos ajuda para lidar com as intempéries do planeta, com as tensões geopolíticas globais, mas como uma verdadeira indústria altamente competitiva, poderosa, que envolve tecnologia, que inclui gente e aumenta a produção e desenvolvimento no interior do Brasil. Daniel, a gente citou agora há pouco, né? Você comentou sobre a importância de seguir critérios, inclusive de sustentabilidade, que são muito exigidos mundo afora. Apesar do Brasil cumprir muitas vezes seu papel de forma excelente e o mesmo não ter acontecido com outros países, mas vamos olhar também aqui para a gente, no âmbito interno. Essa aliança também pode ser uma grande oportunidade de alinhamento para que todo mundo olhe para temas técnicos e regulatórios aqui dentro do Brasil e todo mundo fale a mesma língua? Com certeza, Kelly, esse não é um jogo que se ganha com protagonistas individuais. Ou há uma coordenação do setor privado e do setor público para que o investidor, para que o produtor lá na ponta, para que a indústria que usa tecnologia, para que o regulador público, para que o diplomata econômico crie mercados lá fora, e todos acabem se orquestrando, literalmente como uma orquestra, com diversos instrumentos tocando a mesma sinfonia. É assim que se converte um potencial produtivo disseminado em uma verdadeira potência de produção e exportação global. Porque esta agenda de uma produção de energia sustentável ela é altamente instável, hoje dependente de pressões internacionais. E é somente esse acordo, essa orquestração, que cria as condições políticas, econômicas, científicas, regulatórias, para a gente destrancar esse mercado e fazer com que o crescimento de fato aconteça. Como eu disse, Kelly, dentro de casa, os embriões, as sementes desse novo mercado já estão germinadas. Temos a indústria, temos uma massa de pequenos produtores, inclusive familiares, temos uma regulação estabelecida. Agora, precisamos irrigar essa produção nacional e abrir a porta desse mercado para vender para fora. Exato, já temos o etanol, temos os carros flex, acho que a gente está com uma grande vantagem aí e é um momento estratégico. Quando pesa no bolso, o petróleo vai oscilando com conflitos internacionais, é o momento da gente olhar aqui para dentro e ver as nossas potências. Daniel, sempre é importante te ouvir, contar com a sua análise aqui no Record News Rural. Muito obrigada, viu? Um bom dia e até a próxima. Bom dia, Kelly. Sempre um prazer. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!